Bom dia! Vamos começar com álgebra e espero que vamos ter uma aulinha de conjuntos e relações também. Vamos lembrar, a última coisa que a gente fez em álgebra é ter uma prova que foi meio massacre e espero que a próxima não vai ter coisa parecida. O último conceito que a gente estudou foi sobre os subgrupos normais. A gente conseguiu definir o que seria o grupo quociente. Queria adicionar aqui uma notação que a gente costuma escrever e uma frase que a gente costuma falar que não faz muito sentido, mas precisamos aprender para comunicar essa frase. No final das contas, a gente queria definir uma operação que opera no nível dessas coclasses. Então, o grupo quociente teria só 6 bichinhos aqui e poderia perguntar aqui, se operar esse cara com esse cara, qual desses 6 caras vai ser o resultado? Por aí vai. E acabei chamando esses caras, afastando com essas coisas coloridas, essas letras E, A, B, sei lá, tudo mais. Normalmente, as coisas que a gente costuma escrever para isso são esses nomes que a gente já tinha aqui. A, H, B, H e tudo mais. Ainda mais a gente sabe agora que para essa coisa funcionar mesmo precisa ser um subgrupo normal, então essas coisas acabam sendo denotadas assim, o A, N, o B, N, e por aí vai. E o que queremos definir nesse caso seria o que gostaria de, às vezes vocês vão ver uma coisa dessas. Gostaria de definir nessa partição essa operação. Opera o AN, sei lá, operado com o AB. Eu não vou escrever a operação, não. A gente é maduro o suficiente para entender que a operação aqui é por justa posição. Pelo BN. S. Gostaria de falar que isso é igual ao AB de N. Ok? E qual o problema aqui? A gente já descobriu isso, alguém? A gente não descobriu isso. Alguém poderia falar, defina essa operação no conjuntinho. Qual conjuntinho? É o conjuntinho de todas as coclasses. Esquerdas, no caso. Então, a ideia seria, vou definir uma operaçãozinha invisível, sei lá, que ela vai de Ln cross Ln para Ln, porque meu objetivo é, no final das contas, unir essa coisa com uma operação binária, então forma que vai acabar sendo um grupo. E qual o perigo aqui? Bora. Não, mas esse é o perigo que eu estou falando, certo? O perigo, preciso saber se essa coisa de fato vai funcionar, porque o perigo é que... tá, vou falar a frase que quero enfatizar aqui como que é. Mostrar que a operação, sei lá como que eu chamei ela, é bem definida. Agora, essa frase não faz sentido muito, mas infelizmente é tão comum que precisamos aprender a lidar com ela. Precisamos aprender a traduzir o que significa. Se alguém falar, ok, demonstre que tal operação é bem definida, ou sei lá, preciso mostrar que tal operação é bem definida. Literalmente significa que as coisas que eu fiz aqui compilam. Okay? Por que eu não gosto dessa frase? Porque se você está falando sobre uma operação, para eu considerar que essa é uma operação, com certeza ela já foi bem definida. Então, não faz muito sentido falar, mostre que a tal função é bem definida. Se ela não fosse bem definida, nem seria uma função, não estaria na minha mesa, não teria compilado faz um tempo até chegar aqui. Mas é o que a gente, a maneira que muitas vezes é escrita, e se você nunca viu isso, parece meio estranho. Qual é o alvo aqui? E no coração o que acontece é que provavelmente, em algum momento durante essa definição, se você assumir o papel, sei lá, dessa operação aqui invisível aqui, em algum momento desse processo, você foi instruído para fazer certas escolhas. Okay? Aqui, quais são as escolhas? Você foi dado duas coclasses, ok? Mas, pelo fato que aparece aqui uma zinho N, parece que você precisa escolher dessa classe aqui uma zinho. Ok? Porque se esse cara é o A' e esse cara é o A duas linhas, então essa coisinha aqui é a mesma com essa, e a mesma com essa e tudo mais. Então, se você quer operar
entre essa coclasse e essa coclasse, e a pessoa só te deu essas coclasses, sem te dar um bichinho, e de fato ela não te deu esse bichinho, o primeiro passo do teu algoritmo, vamos dizer assim, seria, ok, pega um habitante lá. E o perigo é que pode ser que essas escolhas que você vai precisar fazer, pode ser mais que uma, aqui são duas escolhas. Pega um bichinho aqui, pega um bichinho aqui, ok? Opera esses dois para achar, sei lá, esse bichinho, e agora retorna a coclasse desse bichinho que você achou. E pode ser que essas escolhas que você vai precisar fazer vão acabar afetando a saída final. E isso que você quer eliminar. Então, se você quer falar que é essa coisa bem definida, você precisa garantir que, independente dessas escolhas que ao longo do processo podem acontecer, a saída vai acontecer a mesma. Okay? E é exatamente o que a gente fez. Essa coisa, queria só enfatizar essa frase, porque acho que não falei nessa aula, é extremamente comum, e também muito comum usar essa notação. Então, essa coisa não ia compilar se eu não demonstrar exatamente o que a gente demonstrou já na aula anterior. Okay? Faz sentido agora mais o que significaria que é uma operação bem definida. Espero. Okay? Quase sempre vai ser, procure lá na definição, em algum momento, teu programa vai precisar escolher algo. Precisa mostrar que todas as possíveis escolhas que vai fazer não vão afetar a saída dele. Se isso acontecer, tem o direito de falar que é uma operação mesmo. Ok, fecho essa parêntese aqui. Algum lugar deveria adicionar ela. E agora quero estudar um novo grupo, que seriam as simetrias de um triângulo equilátero. E eu sou péssimo em desenhar triângulos equiláteros, mas vamos fingir que esse aqui é, sei lá, equilátero. De jeito nenhum é, mas... Ok, vamos fingir que é? Ok. Vamos chamar ele, sei lá, de ABC. E quero ver quantas simetrias posso achar aqui. E eu não vou definir, quem quer procurar pode achar, eu não vou definir formalmente o que seria uma, assim, com todos os detalhes, o que seria uma simetria. Eu vou contar com a nossa intuição. Entende que se, por exemplo, eu pegar esse eixo e eu fazer uma rotação assim, essa coisa vai acabar sendo uma simetria do triângulo, certo? Vamos chamar ela de como eu tenho aqui, vamos lá, como essa seria a primeira, o segundo e o terceiro ângulo dele, ABC, então vamos chamar, sei lá, essas aqui, que tem, ok, essa, e tem mais duas, talvez consiga usar assim, talvez não. Ok, quase deu certo. E mais uma. A pergunta é... Ok, essa tá bem feia. A pergunta é se tem mais simetrias além dessas. Já achei três, ok? Então, contando, em algum momento alguém poderia me cobrar qual a definição de simetria, um segundo, mas, como falei, por enquanto quero só contar com a ideia de... a primeira aí... Opa, valeu. Não deveriam ser iguais. Fiz todo esse trabalho. Agora, não, agora... ok, certo, opa. Obrigado. Então vai ser essa. Obrigado. Ok. Temos três agora, anda sim, duas. Quais mais simetrias eu vou achar no triângulo? Oliver. Que você muda ele de lugar mesmo, tipo, lá pra cima, ou Peraí, isso. Porque se eu falar mudar lá para. Você não vai ser mais uma simetria. Ok, preciso que eu falar. Talvez. O que é simetria? Fazemos essas transformações, certo? Mas a ideia é que no final da transformação, a forma geométrica precisa cair em cima dela mesmo e respeitar as distâncias também, ok? Então, por exemplo, se você falar, eu vou pegar esse ponto aqui, certo? E trocar com esse ponto aqui, isso não vai ser mais uma simetria, porque esse cara era bem vizinho desse cara aqui, tinha distância bem pequena, mas agora que ele foi mandado para lá, a distância é muito grande. Então a ideia é sempre transformar numa maneira que respeita as distâncias também. Isso é chamado de isometria, mas não quero me importar com isso agora. Então, seriam as rotações.
o livro está falando aqui, poderia pegar esse triângulozinho. Opa. E quais seriam então a transformação que eu poderia fazer aqui? É meio difícil. Vou tentar. Agora vamos descobrir de fato que essa coisa nem é nada equilátero, mas vamos fingir que é. Então, as cotações que tem aqui são quais? Poderia pegar essa que faz 1/3 de ciclo, rotação. Faz sentido? E qual mais? Essa que faz os 2/3 do ciclo. Algo mais? Ou acabaram as simetrias? Como é? Fazer as de cima na de baixo. Fazer uma e depois a outra? É isso que eu estou falando? Sim. Então, um segundo. Antes de me preocupar o que acontece se eu fazer uma simetria e logo depois seguir por outra, tem alguma assim mais primitiva que eu poderia adicionar aqui? A identidade pode ser uma, não. Excelente. É comum esquecer a mais óbvia, que seria aquela que não faz nada, que deixa opa, que deixa o triângulo em paz. E aqui poderia falar, peraí, o que acontece se eu fizer um ciclo inteiro? O que vai acabar acontecendo? Vai ser a mesma coisa de eu não fazer nada, certo? Então essa seria a identidade que eu vou, preciso achar uma maneira de denotar ela. Eu vou escrever aqui nada. Ok, já tenho 6 então. E o livro está falando que, peraí, porque se essas transformações deixam a forma em cima dela e também respeitam todas as instâncias, parece que essas duas coisas são preservadas se eu fizer uma transformação depois outra, depois outra. Então, eu poderia ter, na verdade, bem mais simetrias do triângulo. Por exemplo, o que acontece se eu se fizer essa transformação e logo depois essa? A partir da primeira, meu triângulo vai flipar, certo? E depois, então vai ficar como? Vai ficar B aqui, o C aqui e o A aqui. Okay? Mas depois eu rotei 2/3 de ciclo, assim, certo? Então vai ficar como? O B vai para onde? Esse B aqui vai acabar sendo aqui, certo? O A vai acabar sendo aqui e o C vai acabar sendo aqui. Faz sentido? Talvez eu errei alguma coisa, espero que não. Então eu cheguei nessa coisa. Mas se eu olhar essa coisa aqui, vou descobrir que na verdade tem uma. A primeira, se eu pegar a primeira, já chegou nisso, certo? Então eu estava com esperanças que tem talvez muito mais, mas chutei uma possível das muitas mais e acabei sendo equivalente a uma outra. Se eu aplicar essa transformação, nem lembro qual foi a primeira, vamos dizer, essa transformação, depois essa, e um amigo meu aplicar só essa, foi o mesmo resultado, ok? A gente pode ficar lá procurando as coisas, mas a partir do momento que eu observo que tem uma certa operação, um conjuntinho aqui, certo? Tem uma, duas, três, quatro, 6 coisas. E tem uma operação que eu posso pensar, a ideia de efetuar uma transformação depois da outra, faz sentido perguntar se essa coisa, por acaso, é um grupo. O que eu precisaria saber é se existe uma dessas que, operando depois de qualquer outra, é a mesma coisa de só operar a outra. Qual seria essa? A nada, essa aqui, certo? Preciso saber que é associativa. Também é meio óbvio, meio fácil verificar isso. Eu também preciso saber que tem inversos. Agora, para essa aqui, por exemplo, qual seria o inverso dela? Não? Ela mesmo. Se eu girar uma vez assim, eu girar no mesmo eixo, voltei para onde eu estava, certo? Então, o jeito de desfazer essa seria fazer essa mesmo. E, por exemplo, qual seria o, o inverso dessa? Antes de chegar ao inverso dessa, quem poderia falar, peraí, por que rodar só no sentido, como é chamado isso? Sentido contra-relógio? Anti-horário. Pronto.
No sentido anti-horário, também seria simetria se eu pegar mais umas duas aqui no sentido horário, né? É horário que chama horário. Ok, mas ok, por que não vou considerar essa? Vai acabar sendo igual a qual? Qual é aquela? Descreva, que não sei para onde está apontando. A terceira? A terceira seria essa aqui? Não, a de baixo. A de baixo ou nada? A terceira A de baixo é a nada. Um segundo. Um segundo. Porque eu tenho uma dúvida aqui. Essa é a terceira. A terceira é aquela que não faz nada. Com certeza, se eu girar, certo, por um terço de ciclo, eu fiz algo. Não chegou a ser do jeito que estava. Então, não vai ser essa. Mas se eu rodar no horário por um terço de ciclo, qual seria então? A quinta, essa aqui. E um amigo meu fazer anti-horário mais dois terços do ciclo seria a mesma coisa, ok? Faz sentido? Isso? Ok. Então, parece que a gente está tentando achar mais simetrias, a gente não está achando. Todas as outras são intencionalmente diferentes, mas acabam sendo excepcionalmente as mesmas simetrias. Então, que tal tentar falar que provavelmente temos um grupo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros e com a operação a seguinte: faça e depois faça, certo? Que eu posso denotar até assim, ok? Faça essa transformação e depois faça a outra. Ah, de fato, essa coisa é um grupo, então pode chegar um cara e falar que descobri um grupo muito interessante e vocês não têm estudado isso até agora. Vai virar meu novo grupo favorito. Poderemos começar a estudar esse grupo, ver se tem subgrupos, quais são os subgrupos dele, quais são a ordem dele, todas as coisas que a gente aprendeu até agora sobre subgrupos e grupos. Qual seria uma objeção para decepcionar a pessoa que chegou aqui com essa nova descoberta desse grupo? Olivia? Ok. Não é o S3? Eu não sei pronunciar essa primeira palavra bem. Na verdade, eu sempre pergunto, mas sempre esqueço. Essa palavra aqui e o nome dessa letra tem o mesmo som para vocês também ou não? Para vocês também? Então a resposta é não. Então a resposta é não e acabou. Ok. Então, esse não é. Pois é, para mim só igual. Mas tudo bem. Não. É. Não é nasal, questão de aberto ou fechado. Nasal, nenhum dos dois, né? S3. O ponto é que eu não sei ouvir o aberto ou fechado, ok? Vamos lá. E agora, a pessoa que está lá animada, que achou um novo grupo, vai defender que não é o S3 de fato. Obviamente, porque tem até para falar isso, porque o S3 eram umas funçãozinhas. Aqui estou falando de simetrias de triângulos, certo? É outro tipo de bicho. Mas qualquer coisa que essa pessoa está fazendo lá, estudando esse grupinho dela, parece que a gente pode fazer estudando o grupinho de S3, a gente nunca vai, se a gente traduzir de volta, a gente nunca vai ter de fato, uma coisa diferente. Então precisamos apreciar e definir, finalmente, e estabelecer o que seria o que o grupista considera igual. Que seria um igual entre aspas, seria o tem a mesma cara. A gente já conhece o conceito em outro contexto. E é a ideia de isomorfismo. Agora, se eu abordar o que significaria isomorfismo, pensando no que era isomorfismo quando eu estava estudando tipos ou conjuntos, era praticamente uma tradução, certo? Só que essa tradução precisaria ter uma tradução de volta, tal que, se eu traduzir de volta, vou chegar onde comecei, e se eu traduzir volta ainda, vou chegar onde comecei, certo? Então, como a gente ia falar isso? Eu tenho uma, sei lá, uma F, onde ela vai de A para B, e eu preciso ter também uma F'. Eu vou escrever assim, na verdade, com um diagraminha, acho que vai ser melhor. Então, tenho a F e também tenho uma F', tal que não basta ser só isso, certo?
Eu vou chamar G. Aqui. G tal que se eu pegar a golf, isso precisa ser o quê? E se eu pegar a fog, isso precisa ser o quê? Cuidado com a ordem das composições. Eu estou usando a notação de bolinha, que significa que o argumento vem da direita. O argumento vai passar primeiramente pela F e depois da G. Quando a gente vê essa bolinha, a gente costuma falar G da F, certo? O G da coisa que a F vai retornar, a F da G. Então, essa primeira deveria ser qual? A identidade de quem? Essa a identidade do A, enquanto a outra deveria ser a identidade do B. E se eu tenho tudo isso, eu vou falar que o A e o B são isomorfos. Eu vou denotar assim. E eu posso escrever também, olha, a F é um isomorfismo entre o A e o B. Entendemos essa notação, então? Ok. E nesse caso significa efetivamente que a F é invertível. Dúvidas? Ok. Se é para eu terminar aqui, eu estou esquecendo algo importante. Estou, desde o início da disciplina, que estou estudando grupos, eu fui colocado no mundo dos grupos, e até agora eu não sabia, e eu vou acabar sabendo a partir dessa aula, qual é a maneira que eu posso me levar de um grupo para outro grupo. Nos conjuntos, a maneira que eu me levo de um conjunto para um outro conjunto são as funções, os tipos também. Agora, dependendo dos objetos que você está estudando, a maneira que te leva de um para outro, vai acabar sendo algo diferente normalmente. Se eu falar que aqui também são funções, primeiramente eu vou ter um type error. Type error seria que funções vão de conjuntos para conjuntos, ou de tipos para tipos. E se eu falar, ok, tem um conjunto, sei lá, o S3, vamos chamar esse cara aqui de D3, por enquanto. E se eu quero falar que o S3 ou D3 são isômorfos, eu precisaria fornecer uma função, blá blá. E agora a pergunta, qual será uma função que vai de S3 para D3? E assim que eu vou escrever uma coisa dessas, eu tenho um type error. Qual type error? Mãos. O que eu estou fazendo agora é uma dica. Mais mãos. Ali está monopolizando. Breno. Funções vão de conjuntos para conjuntos, ou de tipos para tipos. Então, se alguém escrever isso, na verdade, seria... Essa coisa deveria ser o carrier set de 3 para o carrier set do D3. Ok? Agora tenho essa... Mas se eu falar que a maneira que me leva de um grupo para outro grupo é funções dos carrier sets para os carrier sets, eu estou misturando os mundos. Estou habitando um mundo onde as ilhas, sei lá, são os grupos, e eu acho que os barquinhos que vão me levar de um para outro vão ser de outro mundo, que são as funções, certo? E isso significa que esse tipo de transporte, esse tipo de setas, como vou acabar falando essas coisas, para não falar funções sem confundir, não são as setas certas para esse mundo, porque elas estão ignorando completamente o fato que elas te levam para grupo, e elas estão considerando que te levam para um conjunto, para outro conjunto. Eu não quero chegar no carrier set dele, a partir do carrier set dele, eu quero sair desse grupo e chegar nesse grupo, certo? Então, estamos no ponto de descobrir qual o conceito certo para setas nesse mundo de grupos. Até agora, e isso é uma coisa interessante pedagogicamente falando, em qual ponto você introduz essas setas. Eu vario isso também nas minhas aulas, mas a gente andou bastante estudando grupos com essa limitação enorme de sem sequer saber como ir de um grupo para outro. E a partir de agora isso vai mudar e a gente vai ver que certas coisas acabam sendo caracterizadas de uma maneira bem melhor com essa ideia nova, que seria a ideia de homomorfismo. Vamos lembrar um pouco o que aprendemos de grego em FMC. O que significa iso? Igual.
E morfim é a forma, de onde vem a palavra forma, certo? Isomorfia, então, significa que tem caras iguais até. E não, sim, essa coisa que a gente escreveu aqui, a mesma cara, certo? Tem aparências iguais, tem forma igual. Enquanto homo significa o que é? Parecido, muito bem. Então, tem formas parecidas. Então, vamos definir o que significaria homomorfismo. Eu posso falar que é uma coisa para ter chances de ser homomorfismo, preciso começar com dois grupos. Eu vou denotar eles por A e B, que são grupos de alguma coisa que não me importa o que. E eu tenho uma funçãozinha, vou mudar isso daqui a pouco, que vai do cálice do A para o cálice do B. E eu quero definir quando é que ela merece o nome homomorfismo. Então, vou falar que a φ é um homomorfismo significa o seguinte: antes de escrever a definição, quero, obviamente, descrever essa coisa na melhor maneira que tem para descrever esse tipo de coisa, que é com diagramas comutativos. Então, a ideia é que você está num grupo A, no mundo A, e você trabalha aqui. O que significa trabalhar? O A vem com uma estrutura, certo? A estrutura de grupo que te permite fazer um bocado de coisas. Solicitar a identidade desse mundinho, pegar quaisquer dois e operar, solicitar qual é o produto dele, solicitar inversos de cada um que você vai escolher, e você pode escrever aqui termos bem complexos que envolvem essas três operações. Por exemplo, você pode pegar, sei lá, quero operar, vou escrever uma besteira aqui, quero operar, opa, quero operar entre, sei lá, o inverso da operação do, sei lá, do A e da identidade, junto com o inverso do B, por exemplo. E talvez toda essa coisa eu quero pegar no inverso. Tem uma infinidade de termos que eu posso escrever dessa complexidade lá. Então, esse posso ver como instruções o que fazer nesse mundo de A. Ok? Ok. E eu tenho aqui o grupinho B. E eu posso considerar que tem uma tradução, então, já que tenho o φ para o B, o φ do A para o B, que me leva sempre de bichinhos do A para bichinhos do B. Mas dentro do A eu posso trabalhar, fazer certos trabalhos aqui. E onde vou chegar se eu fazer esses trabalhos? No A. Agora, quantas cópias do A vou precisar aqui? Depende de quantos trabalhos vou querer fazer. Por exemplo, se eu quero só operar, então nesse caso esse A não ia ser o A, ia ser o A cruzar. Porque eu vou precisar de dois bichinhos do A. Agora, já que cheguei no A, eu posso traduzir essa coisa para o B. Por outro lado, em vez desse caminho aqui, eu poderia primeiramente traduzir os bichinhos que eu peguei aqui para operar, sei lá quantos são, e depois trabalhar com o mesmo trabalho que o primeiro cara trabalhou. Qual sentido o mesmo trabalho? Cada vez que ele chamou a operação binária do A, eu vou chamar a operação binária do B. Cada vez que ele chamou o inverso do A, vou chamar o inverso do B. Cada vez que solicitou a identidade do A, vou solicitar a identidade do B. Então aqui vou ter o mesmo trabalho para chegar no B. E eu vou falar que a FIM merece o nome de homomorfismo se não importa se você primeiramente trabalhar e depois traduzir, ou se você traduzir e depois trabalhar, você vai chegar no mesmo bichinho aqui.
se esse diagrama comuta. Toda essa coisa é muito entre aspas, porque estou falando trabalhar, porque essa coisa aqui pode ter uma unidade n, então vou botar todo esse aqui nessas aspas, eu vou definir aqui o que significa φ homomorfismo, significa que φ respeita a estrutura ok? Agora posso falar ou a estrutura do grupo, de grupo, seria uma maneira de escrever isso, de grupo. Ou eu poderia falar respeita a estrutura de A no B, ok? Ou até preserva a estrutura de A no B. Vamos ver o que isso significa, porque eu estou usando uma nova palavrinha, por isso ela está verde também. Então vamos lá. O φ respeita, espero que todo mundo vai entender o que significa, vai adivinhar. Tá, o grupo significa três coisas. Alguém pode imaginar? Yasmin? Tá roubando. Outro? Sim. Ok, respeita a operação. Respeita a operação, preciso, tudo essa coisa deveria ser assim, verde. Respeita a identidade. Respeita os inversos. Como é? A operação de inversos. Todas essas são operações, prefiro usar elas como operações, ok? Poderia falar respeita os inversos, respeita a identidade, respeita os produtos, ok? Mas vou preferir escrever assim. Todas essas coisas, tá? Então, isso é uma conjunção aqui, espero que ouviu. E agora preciso saber o que significa cada uma dessas, para finalmente compilar minha definição inicial, porque todo esse tempo eu quero definir o que é homomorfismo, só que eu reduzi isso para você saber o que significa respeitar a estrutura de grupo, e agora estou falando para respeitar a estrutura do grupo, significa respeitar um bocado dessas coisas aqui, então eu quero saber cada uma delas o que significa. E vou começar com os inversos. O que significa que você respeita os inversos? A FI respeita os inversos. Mais mãos. Breno? Para todo A onde? Obviamente no A, ok? Quero perguntar quais são as coisas implícitas aqui, ok? Primeiramente o A. O A está no A. Esse INV aqui é qual INV? O INV do grupinho A. E o INV no lado do grupinho B. Algo mais que eu preciso falar? E a igualdade? A igualdade é o quê? Do B. Inclusive é do K e do B, ok? Muito bem. Quem quer tentar o que seria respeitar a identidade? Na verdade, a operação. Vamos lá. Yasmin, tu. Para todo A. Opa, peraí. Continua. Peraí, estou na identidade ou na operação? Na operação. Falei em identidade? Operação, bora operação. Quer... Muito bem. Não, tá de boas. O ruim seria para todo A, B, no A, dado que tem um cara chamado Bezão. Se não tiver, seria bom. Ok. Para todo A, a linha, continua.
Ninguém viu. Ok? Aham. Ai. Ninguém viu de novo. Ok. Bom. Minha próxima pergunta, obviamente, vai ser quantos quantificadores estou esperando ter a coisa que está esperando? Nenhum, por quê? Porque os quantificadores aqui são iguais às realidades. A operação tem a realidade 2 versus 1, a identidade tem a realidade 0. Obviamente, aqui não vou começar assim, vai ser diretamente uma equação. Respeitar a identidade significa que se eu quero associar esses caras, traduzir esses caras, certo? Para o S3, eu não tenho opção de para onde que vou mandar esse cara. Essa foi a identidade desse grupo, precisa ser mandada para a identidade do outro grupo, obviamente. Vamos lá, o que seria aqui? André? Sim, ok, vou escrever isso aqui, ok? É igual a id vezes Ah, eu não lembro se a gente costumou denotar muito a identidade de grupo assim. Quase sempre a gente denotou com E. Vocês preferem com E? Tem essa confusãozinha lá. Então vamos lá. O fim de E, vamos decorar depois, é igual ao. Ok. E aqui as decorações sei que é SOE do A e SOE do B, e a igualdade é do B. E normalmente, obviamente, não vamos fazer nada dessa coisa aqui. Aqui tem também algo escondido, certo? Porque aqui estou operando, certo? Essa operação seria o quê? Então, aqui já é meio implícita uma operação, e aqui uma operação, e essa primeira é do A, enquanto essa segunda é do B. Ok? Faz sentido toda essa. A gente nunca escreve essas coisas, tá? Mas é importante saber quais são. O contexto é sempre suficiente. Então, compilou minha definição, finalmente. O morfismo é essa coisa. Dúvidas? Sim, Jamil. Como é? Não, não entendi. Tá falando sobre isso? Ok, essa coisa é uma coisa que me irrita, obviamente. Eu acho que o Jamil está sendo irritado por isso também. Gostaria de falar que, ok, eu quero escrever. Vamos ter essa conversinha agora. Ah, essa coisa aqui é muito. Vamos deixar isso aqui. Pronto. Eu gostaria de escrever, na verdade, que o tipo de φ, porque aqui estou falando que, tecnicamente, o tipo de φ é uma funçãozinha. Funçãozinha significa o quê? Que vai de conjunto para conjunto, certo? Do cálice de A para o cálice de B, e se por acaso ela satisfaz algo, eu vou chamar ela de homomorfismo. De fato, isso acontece. Mas você poderia considerar também que, na verdade, a φ, o tipo dela é homomorfismo de A para B. Ok? Então, o tipo dessa φ aqui foi diferente dessa aqui que eu estou falando. Inclusive, se eu quero falar assim, que eu prefiro falar assim, na verdade, eu estou visualizando o φ diretamente como uma seta assim que me leva diretamente do grupo A para o grupo B. E nesse caso, eu ia falar, ok, essa seta, esse homomorfismo, tem por baixo dele também um carrier, não carrier set, mas uma carrier função. Eu poderia denotar isso assim. Então, tendo essa φ, poderia falar, ok, beleza, a partir dessa φ, quero esquecer o fato que são grupos e solicito a funçãozinha que me leva do cálice do A para o cálice do B. Ou poderia chamar essa coisa, sei lá, de φ.carrier. A mesma coisa que a gente fez antes. E nesse caso, eu poderia falar que, olha, além do carrier, ela tem o respeito de grupo que ela tem. Então, eu poderia ter, sei lá, essa coisinha aqui, poderia ser. Essa coisinha poderia referir a φ respeita a op. Essa coisinha aqui seria a φ respeita a id. E essa coisinha aqui seria a φ respeita os inversos. Ok? Faz sentido? A todos? Então, posso considerar que essas setas de grupos
são muito mais, tem uma certa estrutura também, que corresponde na estrutura dos grupos, porque para cada seta dessa eu posso solicitar a funçãozinha que está por trás, que me leva do conjunto para conjunto, a propriedade que ela tem de respeitar as operações, as identidades e os inversos. Faz sentido isso? Sim, André. Mas, dependendo dessa weekend e tal, se a gente quisesse ser bem mais formal, a gente teria que colocar as barrinhas também nas operações ali embaixo, né? Quais Barrinha por barrinha, você está falando? ali no respeito a óbvio. Seria falando a linha, barrinha por barrinha. Sim, muito bem. Essas todas, essa observação, aqui, todas essas coisas, na verdade, são chamadas hoje em dia matemática invisível. São coisas que os matemáticos entendem e muitas vezes nem entendem que eles entendem essas coisas, mas existem as traduções sempre. Então a gente vai confundir também entre esse e isso, da mesma maneira que a gente às vezes fala X pertence no grupo G, em vez de falar isso, ou se falar, sei lá, a operação do G, enquanto esse G é apenas um conjuntinho, mas a ideia é que sempre botamos ou tiramos barrinhas, ponto, blá, blá, dependendo do contexto para não enlouquecer, né? Porque se é para começar a escrever todos esses detalhes, a gente não vai conseguir entender nada também, certo? É obrigatório essa parte de matemática invisível. Outra dúvida? Ok, vamos tentar demonstrar assim. O A e o B, o quê? Eu não consegui ouvir bem, na verdade. Tem muitos As lá. Tá falando aqui? Opa, peraí. Esse é um grupo. Muito bem. De fato, isso seria, obrigado, grupo de coisa, tá? Não sei como denotar isso. Grupo de alguma coisinha, ok? Obrigado. Porque essa é toda a ideia, certo? Eu quero esquecer, os morfismos não se importam com a natureza dos habitantes do grupo. Ninguém se importa com isso. O que é importante num grupo é as operações, e as propriedades grupo teóricas que tem, certo? Essas que conseguimos observar pelos olhos do grupista. Não vou perguntar nunca para um grupo se os membros dele são pessoas ou inteiros, não me interessa. Tá? Dúvidas? Mas ok. Obrigado, estamos progredindo bem aqui. Vamos lá demonstrar já um critério sobre homomorfismos, porque se a gente lembrar, tem gente que considera que o grupo é apenas um conjuntinho munido com uma operação binária, tal que blá blá blá, coisas são satisfeitas. E se é para a gente nunca brigar, significa que é preciso ver que essas definições concordam, porque até aqui, a tradução vai ser sempre essa. Homomorfismo significa que respeita a estrutura. Já que estou falando de grupos, a estrutura de grupos. Só que para nós aqui, a estrutura de grupos tem três coisas. Para esse cara, a estrutura de grupos só tem uma coisa. Operação binária. Então, se para a gente não brigar, a gente precisaria demonstrar aqui um teoreminha que praticamente está dizendo que vai ser um critério. Alguém pode adivinhar qual seria o critério de homomorfismos? Vamos lembrar o que significa critério de forma geral? Como é? Não, então o que significa a palavra critério no contexto matemático? Sim. Então, como é a definição? Já que eu estou falando critério de homorfismo, significa que é algo que vai sair mais barato do que a definição do que significa homorfismo, que significa isso, certo? Então, provavelmente, a ideia é escolher uma parte disso, ou algo mais barato assim, que tendo isso, eu garanto as três coisas que preciso garantir. Porque se eu conseguir isso, não vou fazer 3 trabalhos no resto da minha vida para conseguir alguma coisa homorfismo, vou fazer menos. Okay? Essa é a ideia do critério. Alguém pode adivinhar qual seria descartável aqui? Olive? Então, você vai falar
eu acho que se você não me dar isso, me dar apenas essas duas, eu considero, eu consigo de volta a identidade, o respeito da identidade no caso, certo? Algo mais brutal ainda? Swap, certo? Então, a ideia é que, já que tem gente, isso deveria ser meu, maneira malandra Enem para responder. Já que tem livros, sei lá, que falam que só tem operação, e eles definem o homomorfismo para significar respeito à operação, a gente deve ter comprado muitas brigas. Então, provavelmente, respeitar a operação deve ser suficiente para garantir isso aqui também, certo? Então, a pergunta seria, vamos lá, se eu consigo demonstrar isso. Eu tenho uma φ, que ela vai de... Então, vamos lá. Tecnicamente, eu tenho dois grupos, A e B. E eu tenho uma φ, que ela vai de A para B. Agora, talvez para enfatizar isso, deveria escrever assim. Porque se não escrever isso, significa que eu já sei nos meus dados que é homomorfismo. Tá? Eu não sei disso. Eu sei que é uma funçãozinha lá. E qual o único dado que eu vou ter sobre ela? Isso. E o que eu quero demonstrar, garantir a partir de tudo isso? Que é fiomorfismo. Que eu vou escrever assim. Vou escrever a palavra. Ok, então, o que ideias? O livro já tem uma ideia. Ok, quantas coisas precisa demonstrar? Quase. Duas, tecnicamente. São três, mais uma tá no mesmo dado, certo? Então, preciso demonstrar duas coisas. Preciso demonstrar, no final das contas, que respeita a identidade e respeita aos inversos. E eu só sei que respeita aos produtos. Qual seria uma ideia? Olívio, pode falar. Azinho e azinho? Eu tenho o E de A e o E de B, certo? Ok? O fim desse cara, eu sei que é igual ao quê? Espera aí um segundo. Espera aí, calma. Eu sei disso. A pergunta é por que eu sei disso? Então, pelo fato que respeita a operação, eu tenho isso. Algo mais? Como? Falta uma equação ainda mais para argumentar aqui. Quero uma equação. Sim. Fala de novo. O E vezes E é igual a E, certo? Então, qual a equação que eu vou usar aqui? Eu sei então que essa coisa, então eu sei que o F de E. Pelo fato que essa coisa aqui dentro é igual a E. Mas, como vou escrever isso agora? Vou escrever uma equação mesmo. Gostei. Vamos voltar no diagrama daqui a pouco. F de E é igual... Desculpa, é Φ de E. Então, no final das contas, eu sei que essas duas coisas são iguais. E eu não terminei ainda, certo? Não fale, filho. Uhum. O Φ de E é identidade o quê? Ok, e acabou, certo? Porque eu tenho aqui uma coisa. Posso usar a coisa abençoada da resoluções únicas, certo? Porque eu tenho, no final das contas, o que eu consegui? Eu consegui que esse bichinho aqui
é igual esse aqui, certo? Então, eu sei já uma coisa que satisfaz isso. Certo? A identidade do B satisfaz essa coisa. Eu tenho resoluções únicas. Então, segundo estou... Não, peraí. Não está certo ainda. O que eu preciso aqui? Me ajudem. A maneira que eu escrevi não gostei. Ah, alguém? Quero inferir a partir disso. Vamos lá. Que o feed é igual o E, de B no caso. É porque para escrever as resoluções únicas eu preciso ter a forma, sei lá, A igual, sei lá, BX, ok? E A igual BY. Então eu tenho isso? Eu tenho, né? Pronto. Esse cara aqui. É porque eu substituí os dois por. Que é isso que eu não gostei. Então, eu tenho. Pronto. Eu tenho feed isso. Ok? Então, garantimos o quê? Que o respeito às entidades. Vou apagar isso. Isso vai virar refazer. Ok? E qual a outra coisa? Ok. O que eu vou fazer agora? Ideias. Escreva num papelzinho. Sei lá, para responder. Pode ser um computador também. No tablet, sei lá o que vocês querem. Mas, de preferência, não na mesa. Acabamos de ganhar isso, né? Aham. Queria saber qual seria a melhor maneira de pensar aqui. Já? Olivia, pode falar. Você tem que filiar menos um vezes filiar Calma aí. Feed inverso de A? vezes. Não, não. Tudo bem que você É isso, o feed A, o inverso do feed A tá falando? filiar vezes filiar é a identidade De quem? do B e o φ do inverso de A vezes o φ do A também é a identidade do B. Quem é? O φ do inverso de A vezes o φ de A. O feed do... Tá falando agora isso? Isso. Vezes o φ de A
como a gente tem que ele respeita a operação, então ele também é o inverso do B. E pelas resoluções únicas, o φ do inverso de A igual Tá falando isso aqui? é. Isso? E pelas resoluções únicas, Esses dois caras aqui são iguais. Ok, muito bem. Faz sentido para todos? Ok. Bem, ganhamos então esse critério. Então, a partir de agora, se eu quero demonstrar que uma coisa é homomorfismo, eu não vou me preocupar com os outros respeitos. Basta respeitar a operação. Invoco o critério, porque intencionalmente a definição de homomorfismo não é só operação. O grupo tem mais que operação. Mas se invoco o critério, ganho isso. Sim, Yuri. o que é essas resoluções únicas? É um dos primeiros teoremas que a gente demonstrou na teoria dos grupos, que está falando que qualquer equação que você vai escrever dessas aqui, qualquer uma das três, com certeza tem um bichinho que encaixa no quadradinho, e ainda mais é único, certo? Então você poderia falar, seja Y o único cara que encaixa nessa coisa. Já é determinado aqui. Mais dúvidas? Não. Paramos aqui então.